Queridos irmãos e irmãs, neste 17º domingo do tempo comum, o Senhor nos convida a meditar sobre o tesouro no qual deve estar o nosso coração. Onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Onde estiver dedicado o nosso tempo, nossos esforços, ali estará o nosso coração. Onde estivermos concentrados em nosso pensamento, ali estará o nosso coração. O tesouro que ocupa o espaço do nosso dia a dia, dos nossos projetos, ali estará o nosso coração. Querido povo de Deus, boa noite. Vocês estão tão sérios, não tem nenhum sorriso, mas nem adianta sorrir que ninguém vê, né? Está tudo escondido. Eita, a gente não sabe se está sorrindo, se você está triste, se está com cara feia, porque está tudo coberto, né? Mas tem nada não. Mesmo que você não dê um sorriso, o importante é o que está no seu coração. Vamos meditar sobre isso hoje. A vida que pulsa a partir do coração. As escolhas que são feitas a partir do coração. A alegria que transborda, que jorra, porque o coração está cheio. Queridos irmãos e irmãs, tomemos logo a primeira leitura, que é do livro dos Reis, que nos fala do encontro de Deus com Salomão. Deus falou ao coração do rei Salomão. Olha o coração voltando novamente. Salomão poderia fazer alguns pedidos para o seu reinado. Certamente, como seria comum, um rei pediria a Deus vida longa, né? Vida longa ao rei. Ou talvez pediria muita saúde. Poderia pedir riquezas, poderia pedir a vitória sobre os inimigos, ou a morte dos inimigos, mas Salomão, de certo modo, surpreendeu o coração de Deus e fez um pedido de fé. Salomão voltou-se para Deus e pediu um coração compreensivo para governar o seu povo. Olha que prece linda do rei Salomão. Que palavra sábia. Em outro momento, Salomão vai pedir também sabedoria, mas hoje ele pede um coração compreensivo. Isto porque é lá no coração que mais as coisas são incompreendidas. A dureza do coração impede-nos de compreender as coisas, a vida, impede-nos de compreender o caminho. E muitas vezes a dureza do coração nos leva a interpretações precipitadas, equivocadas, e é onde caímos no pecado do julgamento, quando julgamos alguém na incerteza, apenas levados pela dureza do coração. Tem um ditado popular que diz: daquilo que o coração está cheio, a boca transborda, ou melhor, a boca fala o que o coração está cheio. E de fato, é lá do mais íntimo do ser humano, do coração, que brotam as coisas boas e más,
as virtudes e as coisas ruins, os planos de fazer o bem ou os planos de praticar o mal. É lá no coração que está o nosso tesouro. No Evangelho de hoje, capítulo 13 de Mateus, Jesus fala-nos do reino de Deus, de forma simples, profunda, mas de forma simples na linguagem. Jesus nos fala em parábolas, parábolas que ele compara o reino dos céus, o reino de Deus, a vida que está no reino dos céus. Ele fala desta vida, deste reino, ele revela-nos as maravilhas de Deus, comparando com um homem que encontra um tesouro escondido em um campo, ou aquele outro que encontra uma pérola preciosa e a compra, ou aquele que lança a rede para a grande pescaria. Neste sentido, então, falando-nos em parábolas, Jesus nos apresenta o reino de Deus. Quando alguém encontra algo precioso, larga tudo porque encontrou agora o seu tudo. Tudo mais passa a ter menos valor do que o tesouro escondido que aquele homem encontrou, conforme Mateus 13, do que a pérola que aquele comprador a encontrou. Ali toma o brilho dos seus olhos, aquele tesouro conquista então o coração daquele homem, e o tudo mais fica em segundo plano. É assim o reino de Deus. Quando nós encontramos o reino, quando nós nos deparamos com uma experiência verdadeira da fé, quando fazemos uma experiência pessoal com Cristo, nossa fé, ela se transforma, nossa vida também se transforma, o nosso caminho se transforma e passamos a ter uma intimidade com Deus de tal modo que tudo mais fica em segundo plano. A relação com Deus toma de fato o seu lugar. Do primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Escuta, ó Israel, o Senhor teu Deus vai falar. Ama-o com todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Ama-o plenamente. Quando encontramos este tesouro, aí sim compreendemos esta palavra do primeiro mandamento. Deus em primeiro lugar. Nos faz lembrar aquele jovem que se aproximou de Jesus para perguntar: Senhor, o que preciso fazer para ser salvo, para ganhar o céu, o reino dos céus? E Jesus vai dizer àquele rapaz para que ele obedecesse os mandamentos, fizesse a caridade, amasse o seu próximo. E Jesus dá todas as orientações para que ele alcance o reino dos céus. Aí ele diz: Senhor, mas tudo isso eu já faço, eu já pratico. Jesus elogia aquele rapaz e vai dizer: muito bem, só te resta uma coisa. Vai, vende tudo o que tem, depois vem e segue-me. Quando Jesus disse essa palavra, o rapaz ficou triste, porque ele possuía muitos bens e era apegado a eles. Foi para casa e nunca mais voltou, porque ele praticava todos os mandamentos, era um profundo religioso do templo, mas quando falou em trocar o tesouro dos bens materiais para Deus, aí ele disse: ó Senhor, não dá para negociar, porque eu tenho muitos bens. E foi para casa triste, mas não foi capaz de decidir por aquele tesouro. Queridos irmãos, queridos filhos, onde está o tesouro da nossa vida, ali estará
o nosso coração. A proposta do Evangelho de hoje nesta liturgia é que façamos uma profunda reflexão. Onde está o tesouro da nossa vida? Onde está o nosso coração? Quando amamos de verdade, ali está o nosso tesouro. Às vezes o tesouro escondido está mais perto do que possamos imaginar. A vida inteira é uma busca, é uma procura permanente e constante. Mas muitos buscam sem saber o que, procuram sem saber onde, seguem sem saber o destino. Isto porque não conseguem enxergar o tesouro que está perto, que talvez esteja dentro de casa, o tesouro que esteja tão perto, e aquele que busca, que procura em outros lugares, o tesouro escondido, não consegue perceber o tesouro que Deus já lhe deu. O primeiro tesouro da nossa procura, da nossa busca, da nossa existência, é a nossa própria vida, é um dom de Deus. Neste sentido, então, devemos enxergar o tesouro que é a nossa vida, nossa existência. Um tesouro que Deus nos deu é a nossa família. Boa, ruim, muitas vezes cheia de problemas, muitas dificuldades, ora maravilhosa, mas é a nossa família. O valor que se dá à família nos revela se ali na família está ou não o nosso tesouro. Em muitas situações e realidades, quantas pessoas vivem buscando fora o que tem dentro de casa. Às vezes o filho não dá valor ao tesouro que é a sua mãe, que é o seu pai, por exemplo, mas é capaz de ouvir um colega da rua ou da esquina e obedece o conselho de um estranho e não obedece o conselho da mãe e do pai. É uma realidade. Não é difícil encontrarmos casos como este. Às vezes, de dentro de casa não se valoriza, não se escuta, mas às vezes se dá muito valor e importância, às vezes, às palavras que vêm de fora, que vêm do mundo, que não entram no coração para o bem, mas para desencaminhar aquela pessoa. Às vezes o esposo não valoriza a esposa que tem, aquela pérola, aquele tesouro que Deus colocou em sua vida. E muitas vezes os colegas de copo são mais importantes do que a mulher. O domingo, muitas vezes o sábado, o feriado, o anoitecer, os colegas de rua, de copo, têm mais tempo na vida do esposo do que os filhos e a esposa, ou vice-versa. Isto porque ali ainda não se descobriu o tesouro que é aquela família. Muitas vezes os avós, e hoje é dia dos avós, dia de Senhora Santana e de São Joaquim, avós de Jesus, do menino Jesus, são os avós que cuidam dos netos, porque os pais não enxergaram o valor que têm seus filhos e sobrou para os avós. Não dá nem para fazer uma lista da quantidade de vovô e de vovó que criam os filhos dos filhos, não porque têm folga, não porque têm saúde, mas porque são obrigados, porque aqueles que geraram nem sempre assumiram. Tiveram um tesouro em suas mãos e escantearam ou colocaram na responsabilidade dos avós. Graças a Deus que os avós cuidam e cuidam com amor. Mas o tesouro não foi enxergado como deveria. Meus irmãos e minhas irmãs, façamos um esforço espiritual de enxergar, pelo menos pela fé, os tesouros que Deus coloca
à nossa volta, nossa vida, nossa família, o tesouro que é a palavra de Deus, proclamada, anunciada, o tesouro que é a igreja que nos acolhe, a casa de Deus, onde a gente vive a experiência de fé, onde vivemos como família cristã, que crê, que chora junto, que partilha, que age para transformar o mundo, esse tesouro que Deus colocou em nossa vida. Às vezes só damos valor aos tesouros que temos quando perdemos eles. Aí é que poderemos acordar e perceber, estamos sentindo falta. Por exemplo, sentimos falta de respirar com mais liberdade. Quando a gente usa máscara obrigatória para a proteção nesta pandemia, é que a gente percebe, saudade do tempo que não se usava máscara, saudade do tempo que a gente abraçava, saudade do tempo em que a gente se encontrava, saudade do tempo que a praça estava cheia. Mas muitos não aproveitaram este tempo e hoje é que dão valor ao ar que respira, aos encontros, aos momentos de encontros e de multidões. Que o Senhor nos ilumine, nos dê, como a Salomão, um coração compreensível, capaz de governar a nossa própria vida, capaz de decidir melhor, de fazer melhor nossas escolhas. Que Deus nos dê a sabedoria para que saibamos trilhar esse momento tão ímpar da história, de tantas preocupações e medos, mas ao mesmo tempo de coragem, de espírito forte nesta travessia da vida, de serenidade, de cuidado para com o outro e para com a nossa própria vida. Fazer a diferença. O tesouro escondido, quando encontramos, ele passa a ter uma importância essencial em nossa vida, de modo que, ao descobrirmos o valor da palavra, da fé, da família, da nossa própria vida, nossa atitude diante dos problemas, das situações, das preocupações, dos desafios da vida, diante de tudo isto, nossa postura será muito mais aguerrida, muito mais serena, confiante, muito mais corajosa. Fazer valer a pena cada momento, cada instante. Assumir uma postura de transformação em nossa vida e também na vida dos outros. Senão a nossa vida vai se tornando uma passagem pelo mundo quase que inerte, acomodada, apenas esperando que os outros resolvam nossos problemas, ou que Deus resolva tudo por nós. Nossa passagem neste mundo não pode ser como numa maresia, o vento nos levando. Nossa passagem por este mundo tem que ser pontual, deve ser transformadora. Devemos fazer a diferença em nossa própria vida e na vida daqueles que estão à nossa volta. Quando não percebemos isto, é porque o tesouro da nossa vida, da nossa capacidade, da nossa inteligência, das nossas emoções e sentimentos, que tudo isso é dom de Deus em cada um, significa que tudo isso está empoeirado, esquecido, escanteado. É o tesouro escondido que está ali dentro de nós, mas não conseguimos enxergar. Daí a vida sendo levada. Aí vem a tristeza, o desânimo, o comodismo, às vezes até as doenças invisíveis, as dores invisíveis, dentre elas a depressão, dentre elas também a preguiça, que é uma doença gravíssima. E a pessoa vai se entregando, já não levanta mais, já começa a gostar demais do próprio quarto, começa a entregar os pontos, já não interage na família, já não tem uma ideia, uma proposta, já não tem opinião, não planeja a vida, e a vida vai
sendo levada pelos outros. E vai se encostando, se encostando. Quando alguém pergunta: fulano, o que você acha disso? Não sei. E isto? Não, veja aí, do jeito que fizer tá bom. Quando você ouvir alguém dizendo isto dentro de casa, no trabalho, na igreja, na pastoral, é alguém que não está interessado, é alguém que não quer se envolver, não quer participar da vida, da história, das decisões, as mais simples e pequenas, até as grandes e extraordinárias. Aí vai estando ali por estar. Por isso que muitos perdem o sentido da vida. Por isso que o suicídio tem estado muito presente nesta época da humanidade. A falta de sentido, a falta de pulso para decidir, e a pessoa começa a achar que não vale a pena estar aqui. O que eu estou fazendo aqui? Que vida é esta? Aí a vida vai se tornando uma amargura, um dia nublado que nunca nasce o sol, nunca aparece o sol, uma noite escura que nunca chega a luz, os outros vão se cansando. Isto porque faltou ali nada mais do que a pessoa perceber o tesouro que é a vida, a própria vida. A vida é um dom. Mesmo com dificuldades, mesmo com os traumas do passado, é possível se refazer, se levantar, seguir em frente. É possível sim perceber e enxergar o tesouro que tem em nosso coração. E aí você começa a interagir primeiramente com a sua família, começa a planejar, começa a criar outros patamares de vida, começa a sonhar alto, sonhar grande, sonhar muitas e muitas vezes, mesmo que o sonho não chegue a se realizar, mas o sonho já é uma realização. Primeiro dentro de nós, a gente sonha no silêncio, lá no nosso lugarzinho, a gente sonha grande, a gente enxerga coisas boas acontecendo. Isso faz parte do tesouro do impulso da vida. E mais do que nunca neste momento que vivemos, precisamos estimular os sonhos, a vontade de vencer, de ir mais além, a vontade de criar, de produzir, de recriar, de planejar, de ter uma ideia, um pensamento, uma criatividade, seja nas pequenas coisas dentro de casa. Por que os alunos, os estudantes, sejam crianças, jovens ou adultos, não estão conseguindo ter produtividade, ter sucesso nos estudos nesse período de pandemia com as aulas online? Não estão conseguindo. Primeiro, porque não tem concentração. É um olho no vídeo, na aula, e o outro no WhatsApp. É o olho lá na tela, mas está deitado na cama ou no sofá. Postura de gente fracassada. Ler deitado ou estudar deitado é coisa de quem já quer ser derrotado. Não tem postura para que a cabeça pense, para que a pessoa possa se encher de energia, oxigenar o cérebro, para ter ali uma capacidade de pesquisa, de leitura, de aprofundamento. Não, a pessoa já se entrega antes de aprofundar. Primeiro é a falta de concentração, porque não tem foco. Segundo, porque a pessoa não consegue interagir muitas vezes na sala de aula. Imagine se vai interagir à distância, e aí o desastre é grande. E terceiro, porque a própria pessoa não entende o valor da sua capacidade, não se enxerga capaz de ir mais longe. Meus irmãos e minhas irmãs, meditemos sobre isso. O nosso tesouro, onde está? E o nosso coração? Qual tem sido a nossa postura cristã no dia a dia? Nós estamos passando pelo mundo, marcando, fazendo a nossa história. Nós estamos ajudando a transformar as realidades interiores e exteriores, ou a nossa passagem está sendo indiferente, tanto faz como tanto fez? Que tipo de ser humano somos nós? Do tanto faz como tanto fez? Ou de fato nós estamos aqui para fazer a diferença em cada palavra,
em cada atitude, em cada gesto, na fé, na família, no trabalho, na vida como um todo. Onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração.